Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod das Fives, o podcast mais acessado do Brasil. Eu sou a entrevistadora Pamela e estamos aqui hoje novamente contando com a presença de Thalita, Oi, gente. Larissa, Oi, oi. Manu Oi, gente. e Laís para falarmos de um assunto muito importante, principalmente nesse ano de eleição. E bem, para darmos início, eu irei fazer uma breve introdução sobre a primeira Constituição do Brasil. Após a independência do Brasil, proclamada por Dom Pedro I em 1822, houve a necessidade de que as regras fossem estabelecidas nesse atual país independente. Apesar dessa aprovação por algumas câmaras municipais da confiança de Dom Pedro I, essa carta ela foi datada em 1824 e continha 179 artigos. E ela é considerada pelos historiadores como a imposição do imperador. Por esse motivo, nós dizemos que ela foi outorgada. Então, podemos notar que o Brasil independente é uma monarquia hereditária, pois havia reis ao invés de uma república. E após a morte, quem assumia seria o filho do rei, no caso, né? Ou seja, não é um período onde se vive uma democracia. E entre as principais medidas dessa Constituição, nós podemos destacar o fortalecimento tanto do poder pessoal do imperador, com a criação do poder moderador, que estava ali acima dos poderes executivos, legislativos, judiciários, e além disso, o Brasil ele passa a assumir um sistema que foi denominado como patroado. E o Estado, ele começa a governar todas as coisas. Eles estão intimamente ligados, a Igreja Católica ela passa a ser subordinada do Estado também. Então, o imperador, além de rei e chefe do Estado, ele é um líder religioso. E uma das partes mais importantes, eu acho, que eu considero assim, dessa Constituição, é a questão do voto. Porque o voto, ele era censitário, ou seja, o voto ele era restrito à renda. As pessoas possuíam o direito minimamente de participar. E essas pessoas eram ricas, era parte da elite. Então, o voto que seria para a escolha dos deputados na Câmara de Deputados só era possível ser realizado por pessoas que são ricas. E, bem, primeiramente dando destaque ao voto, podemos notar que houve uma mudança muito boa entre a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. Será que você, Larissa, poderia falar um pouquinho sobre por que essa nova Constituição e por que foi feita essa mudança? Qual mudança que aconteceu nesse sentido de votos? Com certeza, Pamela. Olha só, esse período de 1824 e 1991 foi um período de grande mudança no Brasil, principalmente no que a gente dizia ser um Estado e um governo. O Brasil ele deixa de ser um país monárquico, ele passa a ser uma república. Em 1991 foi esse período de transição. A república ela foi escolhida e feita muito rápido, ela foi constituída em uns 3 meses após ser escolhida em assembleia, né, que seria esse tipo de governo. E a mudança do voto, que nem você estava falando, foi algo muito essencial para a democracia, visando que o princípio seria essa mudança da Constituição para uma acessibilidade do povo nas escolhas de governo, em todos esses tipos de escolha que era realmente de muita importância e ainda é para a gente. Só que nessa época o voto ele era aberto, né, para a população, só que para os homens brasileiros alfabetizados e maiores de 20 anos. Mulheres não votavam, abaixo de 21 anos não votavam, analfabetos não votavam. E com isso também, com essa mudança do Brasil monárquico para a república, a gente também teve uma mudança na religião do Brasil, que em 1891, ela passou a ser um Estado laico e deixou de ser um Estado 100% católico. E assim, todas as religiões que existiriam no Brasil poderiam se expressar de maneira igual. Religiões vindas da África, por exemplo, dos escravos, religiões indígenas, e tudo isso deixou de ser um tabu, que antes era muito mal olhado, né, pela Igreja Católica. Uma dúvida muito comum, Larissa, é se o Estado laico significa ser um Estado sem religião. Essa afirmação está correta? Com certeza não, né? Porque um Estado laico ele vai visar essa separação do Estado e da religião.
A partir dessa ideia de laicidade, o Estado ele não vai permitir uma interferência corrente das religiões em assuntos estatais ou políticos, né? E ele não vai privilegiar uma ou algumas religiões sobre as demais. Porém, o Estado laico ele não vai fazer uma proibição de escolha de religião de cada cidadão. O Estado laico não significa necessariamente ser um Estado ateu. É porque quando a gente fala que o Estado laico ele é um Estado sem religião, na verdade a gente está dizendo que ele é um Estado ateu. Porque sem religião seria ser um Estado ateu. Realmente muito bem esclarecido. Eu também já vi muitas outras pessoas com essas dúvidas. E agora eu vou falar um pouquinho da terceira Constituição, que é a primeira Constituição da Era Vargas, né? Em 1930 se dá o início da Era Vargas. Logo após temos a terceira Constituição, que foi em 1934, que ela ganha o nome como Segunda República e foi uma Constituição promulgada. Para quem não sabe, né, o que significa, promulgada significa que essa Constituição precisou passar por processos de assembleia. Se eu não me engano, foi nessa Constituição que houve o jogo de interesses, né? E também teve a conquista do direito de voto às mulheres, que é uma parte muito importante da Constituição. Até porque lá em cima, nas constituições anteriores que nós tivemos, no passado, quem votava ali, primeiramente, era só os homens com dinheiro, pessoas ricas. Sim, foi nessa mesmo. As medidas que mais marcaram essa Constituição foi o grande poder dado ao governo federal e o voto secreto. O Vargas ele tenta acabar com a influência dos coronéis na política. E também temos o direito do voto concedido às mulheres, que foi um motivo de uma luta feminina desde o século XIX, com o movimento sufragista, por exemplo. Mas também tem outras medidas adotadas, como a criação de leis trabalhistas, né? Uma breve observação é que essa Constituição sofreu 3 emendas em 1935, e o objetivo era de reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo para coibir. Porém, em 1937, o Vargas dá um golpe de Estado nele mesmo. Ele vira ditador e cria uma nova Constituição anulando a Constituição de 1934. Assim, temos a Constituição de 1937, que se dá o nome de Estado Novo. E eu já ouvi falar que essa Constituição é polaca. Você sabe dizer o que é isso? Sim, nessa época, a Polônia estava vivendo sob uma forte influência de regimes fascistas. Isso influenciou na segunda Constituição do governo Vargas. Nessa Constituição, o voto secreto é anulado e o direito das mulheres ao voto também é anulado. O Getúlio, ele centraliza o poder nas suas mãos e nas mãos do chefe supremo do Executivo. E entre as principais medidas votadas nessa Constituição, temos a instituição de pena de morte, a supressão da liberdade partidária e da liberdade de imprensa, e temos a anulação da independência dos poderes legislativos e judiciário. E também temos a eleição direta para presidente da República com mandato de 6 anos. Um fato importante é que após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas entraram em crise. E com isso o Brasil sofreu as consequências da derrota do nazifascismo. O Getúlio tentou de todas as formas resistir, mas ele não conseguiu. A reação da população com apoio das Forças Armadas resultou na entrega do poder ao José Linhares, que era o então presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso ocorreu em 1945. E no final de 1945 teve eleições para presidente da República, que teve como ganhador o general Eurico Gaspar Dutra, e ele governou o país por decretos-leis, enquanto uma nova Constituição era preparada. Bom, falando agora da Constituição de 1946, ela vai surgir logo após esse período de Segunda Guerra Mundial. E como na guerra os regimes ditatoriais, o fascismo e o nazismo, eles tinham sido derrubados, o Brasil também tinha que seguir essa mesma lógica. Então, dentro desse governo de Eurico Gaspar Dutra, já na República Populista,
a gente tem, de fato, uma Constituição democrática. E essa é a Constituição de 1946. Ela retomou a linha democrática da Constituição de 1934, que foi a Constituição que a Thalita falou lá em cima. Ela foi promulgada de forma legal, ou seja, ela passou por um processo de Assembleia Constituinte, ela não foi simplesmente imposta ao povo, como as constituições que foram ortogadas, e ela foi chamada de Constituição Democrática e Liberal, pois, como eu disse, ela volta com os valores da Constituição de 1934. Então, o voto, ele volta a ser secreto e universal, e as mulheres voltam a ter direito de participação na política, já que na Constituição de 1934 isso quase não aconteceu, porque a Constituição de 1934 ela foi muito rápida, ela durou só 3 anos. Então, não teve muito esse tempo para as mulheres participarem tanto da política, mas em 1946 isso aconteceu com mais força. Então, esse modelo de 1946, ele meio que resgata as leis de 1934, já que ela quase não ocorreu, como se fosse uma continuação dessa Constituição. Também, dentro dessa Constituição de 1946, foram adotadas outras medidas, como o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. Também foi devolvida a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário, restabelecendo o equilíbrio entre esses três poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. E outra medida que também foi muito importante foi a instituição de eleição direta para presidente da República com mandato de 5 anos. Porém, a gente vê que tempos depois o Brasil ele volta a ser um país ditatorial. Ele passa pelo tão famoso período da ditadura militar, que ocorreu em 1964, né? E os presidentes militares, eles ignoravam totalmente essa Constituição aí que podemos ver que era algo mais democrático. E nisso, eles governam muitas vezes por atos inconstitucionais, que eram as medidas autoritárias feitas pelos presidentes na época, que não são decretos que passam pela aprovação do Congresso. E o militar, ele definia a medida e ela simplesmente passava a valer. E assim nós tivemos 17 atos inconstitucionais e dentro do governo de Castelo Branco nós tivemos os primeiros atos inconstitucionais. Inclusive, no ato 4, houve basicamente a construção e ortogação de uma nova Constituição, que era de 1967. E nesses atos foram todos criados e validados. Então, nessa Constituição, todos aqueles atos anteriores ao 4º e que passaram a ser criados adiante, foram todos validados. Larissa, você poderia falar um pouco sobre esse período também, essa nova Constituição que tivemos, e se você também puder falar um pouquinho sobre o ato constitucional 5º, que eles foram os atos mais importantes, né, que nós tivemos na história do Brasil. Claro que eu posso. Esse período de 1967 até 1988, mais ou menos, ele foi um período muito difícil para o Brasil, que foi marcado mais ou menos por um governo militar ditatorial, e foi uma época predominantemente marcada pelo autoritarismo. E também por essa política chamada da segurança nacional, que visava combater uns certos inimigos internos ao regime, que rotulou eles de subversivos. Essa Constituição da época, ela visava, manter a federação com uma expansão da União, e adotou também a eleição indireta para presidente da República por meio de um colégio eleitoral formado pelos integrantes do Congresso e delegados indicados pelas assembleias legislativas. A gente pode ver, então, que a votação ela deixou de ser algo do povo e ela passou a ser algo de uma bolinha fechada, simplesmente de militares, e fariam essa escolha para o Brasil inteiro da época. Quando a gente vai tratar do Ato Constitucional 5, que você citou, ele foi muito notório, por isso que você deve ter comentado dele para mim, porque ele serviu de, instrumento que deu regime, que deu a esse regime os poderes absolutos. E a primeira consequência dele foi o fechamento do Congresso Nacional, por, 1 ano, mais ou menos. E manteve em recesso os mandatos dos senadores, deputados e vereadores que passaram a receber somente, a parte fixa dos seus subsídios. Entre outras medidas que esse Ato Constitucional 5 teve, a gente tem destaque para
suspensão de qualquer reunião de cunho político, que era extremamente proibido ser feito na época, principalmente se fosse contra o governo. A gente teve todo tipo de censura dos meios de comunicação, jornais, televisão, rádio, tudo era extremamente censurado. Até a música, o teatro, o cinema, tudo. A suspensão dos habeas corpus para os chamados crimes políticos. A gente teve uma decretação do estado de sítio pelo presidente da República, qualquer um dos casos previstos na Constituição, e também a autorização para intervenção em estados e municípios. Agora, finalizando as constituições, temos a 7ª Constituição, que é de 1988, chamada de Constituição Cidadã. Ela foi realizada após o regime militar, né? Que foi essa ditadura que a Larissa acabou de falar, horrenda, e ela tinha a finalidade de expressar a atual situação social que o país estava passando. Ou seja, né, o país estava sendo silenciado, a população estava sendo silenciada, né, pela ditadura, e aí teve a necessidade de criar essa Constituição. E houve uma ampliação da liberdade civil e dos direitos e garantias individuais. Então, estabeleceu o direito ao voto para analfabetos e jovens de 16 e 17 anos, que antes era, se não me engano, era só quem tinha mais de 21 anos por aí. E também teve novos direitos trabalhistas, que reduziu a jornada semanal de 48 horas para 44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Também teve o direito à greve e liberdade sindical. Também criou o STJ, que é o Supremo Tribunal da Justiça, que tinha o intuito de aliviar a carga de trabalho do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, solucionando casos civis e criminais que não tinham envolvimento constitucional. E nessa Constituição temos um artigo muito importante, que é o 5º, né? Que na verdade estão 250 artigos, mas eu não vou falar 250 artigos aqui, né? Não temos tempo, mas vou falar desse 5º, que é muito importante. E temos a frase, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E a partir dessa frase, a gente pode estabelecer que os principais direitos fundamentais são direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. E esses direitos foram violados anteriormente, né? O direito à vida, principalmente, e o da liberdade, né? Tanto que teve vários artistas que se expressavam em protestos, um protesto assim, não direto, mas indireto. As características dos direitos fundamentais é a universalidade, a relatividade e a historicidade, entre outros. E este artigo foi necessário por conta do contexto histórico de transição em que estava acontecendo, né, a redemocratização do país. Essa Constituição é considerada a mais democrática da história, porque contou com a participação de grupos populares. E ela está em vigor até hoje. Então, com todo esse resumão que nós fizemos, né, passando aí pelas 7 constituições do Brasil, nós podemos perceber melhorias imensas, né? Desde lá do início, como a gente abordou assim, um pouco entre aspas, né, que nosso tempo é curto, mas a gente falou um pouco mais sobre os votos e nós conseguimos perceber que o voto teve uma melhora, desde que antes era censitário, apenas ali por renda, e aí depois foi aumentando para a idade, foi sendo homens, até que mulheres conquistaram seus direitos. Entre outras coisas também, né, que nós vimos, por exemplo, o habeas corpus, que em uma Constituição ele foi liberado, na outra foi privado e voltou a ser liberado de novo. Então, nós conseguimos ver melhoras significativas e principalmente na Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição, que já temos há mais de 30 anos aí. E é basicamente isso, nosso podcast de hoje. Conseguimos abordar um pouquinho dos assuntos aí da Constituição de uma maneira bem resumida. Foi um prazer conversar com vocês, meninas. É sempre muito bom estar aqui de novo. E eu me sinto muito feliz quando vocês me chamam. Obrigada, Pamela, pelo convite.
Então, meninas, muito obrigada, Pamela, pelo convite, né, por estar participando aqui hoje. Foi um prazer enorme estar aqui, tendo essa conversa com vocês, muito didática, achei muito bacana. E quando vocês quiserem, podem me chamar de novo, estarei sempre à disposição para poder vir aqui e a gente ter uma conversa bacana novamente. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. A conversa foi ótima. Acredito que tenha sido muito bem proveitosa.